Graça e paz. Meus amados e queridos irmãos, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, eu estou fazendo essa live para o nosso livro espiritual, para a nossa edificação espiritual. E de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô aí para todos meus inscritos no YouTube. E também para todos os irmãos do Facebook. Eu estou fazendo essa live para o nosso livro espiritual, para a nossa edificação espiritual. Mas, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração, pois o pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios da incircuncisão, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai eterno, Pai justo, Pai santo, toma o primeiro lugar aqui nessa live. Pai dos Espíritos, eu te peço, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, me usa uma vez mais na tua palavra, empurra mais essa espada do Espírito, pois eu vou usar a tua palavra. Meu Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome, porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertence a ti, ó Pai dos Espíritos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço, visita agora os hospitais, as pessoas enfermas, doentes, cura elas segundo a tua vontade. Meu Deus, tantas vidas que estão enfermas, doentes nos hospitais, com câncer, com HIV, com diabetes, tantas vidas, tantas pessoas que estão gemendo de dor, dizendo que não aguenta mais. Meu Deus, eu te peço, cura essas pessoas segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu oro também pelos presidiários, liberta essas vidas, salva essas vidas na mente, no entendimento, faz eles entenderem o seu amor por eles, ó Pai. Faz eles entenderem o teu amor por eles, em nome de Cristo ressuscitado. Meu Deus, eu te peço que essa palavra que eu vou pregar entre nos corações dos ouvintes e que as pessoas entendam o Evangelho e que as pessoas sejam libertas do sistema religioso. Pai dos Espíritos, eu te engrandeço, eu te louvo, eu te exalto. Me usa segundo o teu querer e a tua vontade, pois eu vou usar a tua palavra. Empurra um pouco mais dessa espada do Espírito para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Parede. E estamos aqui para falar das revelações insondáveis do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho poderoso que foi revelado para o apóstolo Paulo lá no paraíso, lá no terceiro céu. E eu vou ler aqui carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia na progressiva cidade de Corinto,
E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 14, assim: carta de cunho paulino, de autoria paulina do apóstolo Paulo, à igreja que se reunia em uma casa na cidade de Corinto. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15 diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eu vou ler uma vez mais o versículo de número 14, que diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, pregador da incircuncisão, pregador dos gentios, embaixador de Cristo, apóstolo dos gentios, escrevendo sua carta de autoria paulina para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele olhou para a igreja, viu as pessoas que se reuniam na cidade de Corinto, e ele disse em 2 Coríntios, capítulo 3, a saber, o versículo 14, assim: mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O apóstolo Paulo disse para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Corinto, ele disse assim: mas até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que véu é esse que o apóstolo Paulo estava se referindo, estava falando? Esse véu era o véu que fazia a separação entre Deus e o povo de Israel. Esse véu é o véu que fazia a separação entre Deus e a humanidade. Esse véu era o véu que colocava a barreira entre o Criador e a criatura. Só que, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado de alto a baixo, e uma vez que esse véu foi rasgado de alto a baixo, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, ele nos deu livre acesso para nós irmos direto à presença do Criador, à presença do Eterno, do Pai, e falarmos com o Pai. Antes da cruz, havia uma barreira de separação, havia um véu. Ora, no Templo de Jerusalém, existia 3 locais dentro do templo. Primeiro local, o lugar por nome santo, o lugar santo. Segundo, o lugar santíssimo. E terceiro, o lugar santo dos santos, que ficava dentro do templo de Jerusalém. Nesse lugar por nome santo do santo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar, não sem sangue. Ele tinha que entrar para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, pois ele era pecador também, e pelos pecados do povo de Israel. Ele tinha que entrar não sem sangue e oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel.
E nesse lugar, por nome Santo do Santo, existia um véu muito pesado. E esse véu fazia separação entre Deus e a humanidade. Mas, com a morte de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado de alto a baixo. E uma vez que esse véu foi rasgado de alto a baixo, ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai, orarmos ao Pai, convictos, certo que o Pai ouve as nossas petições e, segundo a sua vontade, ele nos atende, ele nos responde. Ora, aí o apóstolo Paulo, mais tarde, usado pelo Espírito Santo, ele disse para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Corinto. Paulo disse, segundo Coríntios, capítulo 3, a saber, o versículo 14, assim: mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje estão por levantar o mesmo véu, está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que lição do Velho Testamento o apóstolo Paulo estava falando? Essa lição do Velho Testamento era a lei de Moisés, pois a lei de Moisés tinha no total, no pacote, no total, 613 ordenanças: bautismo, Páscoa judaica, circuncisão, pagar o preço, submonte, sacrifício de animais, levirato e etc. Então, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças, ordenança não do espírito, ordenanças da carne. Ora, só que nenhum judeu de origem judaica conseguia ser fiel às 613 ordenanças da lei de Moisés. Eles sempre quebrantavam, eles sempre quebravam as ordenanças da lei de Moisés. Paulo disse, pregando aos hebreus, aos judeus de origem judaica, em Hebreus capítulo 10, versículo 27, o apóstolo Paulo disse assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, ou seja, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, o ministério da lei era o ministério de morte e condenação. E uma vez que era o ministério de morte e condenação, todo judeu de origem judaica que não conseguia cumprir as ordenanças da lei de Moisés e que quebrantava algum dos mandamentos da lei de Moisés, eles morriam sem misericórdia, pois eles eram apedrejados até a morte. Eles morriam apedrejados até a morte por boca de 2 ou 3 testemunhas, porque eles quebravam a lei de Moisés. Só que Paulo agora vem e diz para os irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, mas o seu sentido foi endurecido, porque está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, né? O qual foi por Cristo abolido. Cristo na cruz, ele aboliu a lição do Velho Testamento, ou seja, ele removeu, ele aboliu a lei de Moisés. Aboliu ou não aboliu? O Evangelho diz que ele aboliu. O apóstolo Paulo, pregando para os gentios que passaram a transição, em Efésios, no capítulo de número 2, a saber, o versículo 15, Paulo disse que Cristo na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios, pois os judeus não falavam com os gentios, havia uma barreira de separação, havia uma barreira entre judeus e gentio, e Paulo diz que Cristo na sua carne, ou seja, com a sua morte na cruz, ele desfez a barreira de separação entre judeus e gentios, fazendo desses 2 povos um só povo, fazendo a paz com Deus. A palavra congregar significa reunir. Cristo na cruz, ele reuniu, ele congregou judeus e gentios. Aí o apóstolo Paulo continuou dizendo, porque Cristo na sua carne, ele desfez a inimizade entre judeus e gentios. Isto é, a lei dos mandamentos
que consistia em ordenanças. Que leis dos mandamentos Paulo estava se referindo? Paulo estava falando a lei de Moisés que consistia em ordenança. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Guardar o sábado, fazer sacrifícios de animais, pagar o preço, subir monte, levirato, tudo isso e etc. Cristo ele removeu, ele desfez, ele aboliu com a sua morte na cruz. E Paulo disse agora para os irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, que todas as vezes que as pessoas se justificam pelas obras da lei de Moisés, todas as vezes que um cristão pratica as ordenanças da lei de Moisés, como dar dízimo, como circuncisão, como pagar o preço, sacrifício, Páscoa judaica, subir monte e etc., essas pessoas com essas práticas, com essas praticidades, estão levantando o véu de novo. Que véu? Estão colocando barreira entre elas e Deus. Estão colocando barreira entre elas e o Criador. Elas praticando as ordenanças da lei de Moisés, elas com essas praticidades, estão se distanciando do Pai. Estão se distanciando do Criador. Em vez de estarem perto do Criador, com essas praticidades, estão se distanciando do Pai. Por quê? Porque estão levantando um véu de separação de novo. Mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Então, quando você dá o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Então, se você dá o dízimo era uma das obras da lei de Moisés, era uma das ordenanças da lei de Moisés. Se você dá dízimo na graça, você está levantando de novo o véu, o qual foi por Cristo abolido com sua morte na cruz. Você está levantando um véu de novo que foi rasgado de alto a baixo com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Você está colocando barreira entre você e o Criador. Você está se distanciando de Deus com essas práticas, com essas praticidades. Porque aquilo que Cristo aboliu, aquilo que Cristo removeu com a sua morte na cruz do Calvário, você está praticando. E uma vez que você está praticando, você está se distanciando do Pai, se distanciando do Criador. O apóstolo Paulo, pregando para os irmãos que se reuniam na cidade de Colossos, em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, o apóstolo Paulo disse assim: porque a cédula que de alguma maneira era contrária a nós em suas ordenanças, aquela cédula era a lei de Moisés, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele cravou na cruz ou não cravou? O Evangelho diz que ele cravou na cruz. Então, Cristo, ele removeu, ele aboliu a lei de Moisés e estabeleceu uma nova aliança, uma nova lei chamada a graça. E essa nova lei, essa nova aliança, ele disse que está escrito em nossa mente e gravado em nosso coração. Porque a primeira aliança que Deus fez com seu povo, com o povo de Israel, com seu povo, foi gravada em tábuas de pedra. Só que aquela aliança, os judeus de origem judaica não conseguiam fielmente cumprir as 603 ordenanças da lei de Moisés. Só que a nova aliança, a graça, Cristo disse que está escrito em nossa mente e em nosso coração. Foi o que Deus usou o profeta Isaías e disse em Isaías no capítulo 31, a saber o versículo 31, que ele ia fazer uma nova aliança com o povo dele, com o povo de Israel, uma nova aliança, e essa nova aliança não ia ser a mesma aliança que ele fez com seus pais no passado, ou seja, não ia ser a mesma aliança, a mesma lei que ele deu para Moisés,
em cima do Monte Sinai pela mão dos anjos. Essa nova aliança, a graça, e está escrita em sua mente e em seu coração. Então, meus queridos e amados irmãos, os religiosos, eles praticam aquilo que Cristo aboliu. Os intitulados pastores do Brasil, eles pregam aquilo que Cristo aboliu. Eles pregam Moisés para o povo. Eles pregam a lei de Moisés. E pregando a lei de Moisés, eles distanciam a criatura do Criador. Pregando a lei de Moisés e mandando o povo praticar as ordenanças da lei de Moisés, como dar dízimo, ir para o monte orar, passar a noite toda gritando no monte, fazer sacrifício, guardar o sábado, jejuns, sacrifício, vigias, tudo isso praticando essas ordenanças da lei de Moisés, eles estão distanciando a criatura de Deus, a criatura do Criador, e eles estão indo contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, as reuniões dentro dos templos religiosos não são a favor de Cristo. As reuniões dentro dos templos religiosos é para ir contra Cristo. Não é a favor de Cristo. É para ir contra Cristo, porque aquilo que Cristo aboliu com sua morte na cruz do Calvário, os pastores mercenários do Brasil pregam para o povo que é a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era cheia de ordenanças e mandamentos carnais, mandamentos de homem, cheio de ordenanças da carne, porque as ordenanças da lei de Moisés eram ordenanças da carne, não tinha nada do espírito, porque também tinha obruções. O que é obruções? Purificações por meio da água. Então, eram ordenanças da carne, não tinha nenhum mandamento do espírito. Entende? Então, os pastores mercenários do Brasil que pregam a lei de Moisés para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos, eles estão distanciando a criatura do Criador, mandando os filhos de Deus praticar aquilo que Jesus Cristo nunca mandou praticar, que é a lei de Moisés. Por quê? Porque os intitulados pastores do Brasil, eles dizem que para a pessoa alcançar uma bênção da parte de Deus, a pessoa tem que jejuar. Só que fazer jejum era a ordenança da lei de Moisés. Os intitulados pastores do Brasil, eles pregam e dizem para os filhos de Deus que para os filhos de Deus serem abençoados, os filhos de Deus têm que fazer sacrifício. Mas sacrifício era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz. E Deus não aceita nenhum sacrifício dos seus filhos. O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. E ponto final. Deus não aceita nenhum sacrifício dos seus escolhidos, dos seus eleitos. Por quê? Porque já dizia no antigo pacto, no antigo concerto, na velha aliança, o profeta Samuel, Samuel disse em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que Deus não tem prazer em sacrifício de tolo, mas que se obedeça a sua palavra. O profeta Oséias profetizou, o profeta Oséias recebe o nome de profeta do Reino do Norte. Ele profetizou no antigo pacto, na velha aliança, em Oséias capítulo 6, versículo 6, ele disse assim pelo Espírito de Deus: eu não quero sacrifício e nem holocausto, eu quero que vocês tenham conhecimento de Deus. Jesus de Nazaré, que era ministro da circuncisão, ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 12, a saber, o versículo 6, eu não quero holocausto e sacrifício, eu quero misericórdia. Então, Deus não aceita nenhum sacrifício do seu povo. O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício na cruz. Só que os líderes religiosos, os intitulados pastores, tem até uns que dizem assim: quanto mais sacrifício, melhor. Faça sacrifício, porque quanto mais sacrifício para você ser abençoado, melhor ainda. Claro, porque quanto mais você faz sacrifício
nesses púlpitos genéricos desses templos religiosos, mais enche os cofres da religião cá atrás. Quanto mais você faz sacrifício dentro desses templos religiosos, e os sacrifícios que os intitulados pastores mandam o povo de Deus fazer é sacrifício de R$100, é sacrifício para a pessoa ser abençoada, tem que dar uma oferta de R$200, colocar uma oferta de R$1.000 dentro do envelope ungido, que de ungido não tem nada. Quanto mais sacrifício as pessoas fazem dentro dos templos religiosos, mais enche os cofres aqui atrás. Então, é por isso que eles pregam a lei de Moisés, porque pregando a lei, tem como eles se beneficiarem, tem como eles enganarem as pessoas, manipular os filhos de Deus e arrancarem dinheiro das pessoas. Só que pregando a lei de Moisés, eles estão distanciando a criatura do Criador. Por quê? Porque eles estão levantando o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Foi isso que Paulo, pregando para os irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, ele disse: mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então aquilo que Cristo aboliu com seu sacrifício, com sua morte na cruz do Calvário, os intitulados pastores pregam para o povo dentro dos seus templos religiosos. Eles estão distanciando a criatura do Criador porque eles estão colocando barreira. Eles estão colocando barreira entre Deus e a criatura. Eles estão colocando barreira, levantando o mesmo véu na lição do Velho Testamento. O mesmo véu que foi rasgado por Cristo de alto a baixo na cruz, eles estão levantando de novo, praticando as ordenanças da lei de Moisés. E eles pregando a lei de Moisés para o povo e mandando o povo praticar as ordenanças da lei de Moisés, eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi em vão. Eles estão dizendo com essas praticidades que o sacrifício de Cristo na cruz falhou. Eles estão dizendo com essas práticas que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi incompleto. E eles têm que completar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, dando um dízimo, fazendo um sacrifício, fazendo votos, fazendo jejuns, subindo no monte, pagando o preço e etc. Eles estão fazendo isso para completar o sacrifício de Cristo na cruz. E pregando a lei de Moisés também, eles estão chamando Jesus de mentiroso, porque eles estão dizendo que Jesus não aboliu, que Jesus não removeu com seu sacrifício, com sua morte na cruz, a lei de Moisés. E o Evangelho diz que ele aboliu a lição do Velho Testamento, ele removeu o escrito de dívida, ele aboliu a lei de Moisés. Só que aquilo que Cristo aboliu, os pastores estão pregando para o povo. E uma vez que eles pregam isso para o povo e mandam o povo praticar essa ordenança da lei de Moisés, além de distanciar a criatura do Criador com essas praticidades, eles também estão colocando o povo de Deus debaixo de maldição. Eles são malditos e também estão levando os filhos de Deus a ficarem debaixo de uma maldição. Por quê? Porque disse Paulo, cheio do Espírito Santo, pregando para os gauleses e para os galateiros, para os irmãos que se reuniam na Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo disse assim: os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por que, Paulo? Pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, para fazê-las. Ora, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Se você dá esse falso dízimo em dinheiro mensal, inventado pela religião católica, oficializado pelo rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo. Se você dá esse falso dízimo em dinheiro mensal, e você não cumpre, não pratica o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, como guardar o sábado, circuncisão, Páscoa judaica, o apóstolo Paulo, depois que voltou do terceiro céu, do paraíso, usado pelo Espírito Santo, ele diz que você não está debaixo de bênção, você está debaixo de maldição. Então, os evangélicos são malditos, usam a Bíblia
andam com a Bíblia debaixo do braço, pregando que Jesus salva, convidando pessoas para ir para os seus templos religiosos, mas são malditos, estão debaixo de uma maldição. Por quê? Porque eles praticam as ordenanças da lei de Moisés, mas não todas. Eles praticam pela metade. Eles dão dízimo, mas eles não praticam a circuncisão. Eles dão dízimo, mas muitos deles também aí, não praticam o levirato. Por quê? Eles não praticam o levirato, eles não praticam a circuncisão. E com essas praticidades, eles estão debaixo de maldição, como Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, para fazê-las. Meus amados irmãos, os evangélicos estão debaixo de uma maldição, estão debaixo de uma disciplina do Pai. Estão debaixo de uma disciplina do Pai, por quê? Porque disse Paulo pregando aos Hebreus, olha o que Paulo disse em Hebreus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 27. Eu vou ler para você, Hebreus capítulo de número 10, a saber o versículo 27, e 28 e 29. Hebreus capítulo 10, versículo 27, 28 e 29, Paulo disse assim: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, o apóstolo Paulo disse que na lei de Moisés, se algum judeu de origem judaica quebrasse uma das ordenanças da lei de Moisés, dos mandamentos da lei de Moisés, eles morriam sem misericórdia, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Aí no versículo 29 de Hebreus capítulo 10, Paulo vem e diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Ou seja, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Então, os evangélicos, eles estão debaixo do castigo do Pai. Ou seja, eles estão debaixo de uma disciplina de Deus. Por quê? Eles estão debaixo da disciplina do Pai, porque eles praticam aquilo que Cristo removeu. E uma vez que eles praticam as ordenanças da lei de Moisés, eles estão pisando no Filho de Deus, eles estão pisando no sacrifício de Cristo naquela cruz. Eles estão dizendo que Jesus é mentiroso, eles estão chamando Jesus de mentiroso, e eles com essas praticidades estão dizendo que Cristo não aboliu, não removeu a lei de Moisés. Eles estão debaixo de castigo, eles estão debaixo de uma disciplina. É por isso que você vê aí evangélicos vivendo uma vida atribulada. Eles buscam a Deus, buscam, sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte. Busca a Deus, mas nunca encontra. Participam de culto de libertação que nunca liberta. Vivem oprimidos pelo próprio Criador. Por quê? Porque estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Estão contra. Então, essas reuniões dentro dos templos religiosos não é a favor de Cristo, é para ir contra Cristo. Porque Cristo removeu, ele aboliu a lei de Moisés. Disse Paulo pregando à igreja que se reunia em uma casa, irmão Júlio Lima, na cidade de Roma. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo de número 4, pelo Espírito Santo assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Paulo disse que Cristo é o fim da lei,
Cristo não é a continuação da lei, ele é o fim da lei. Cristo é o fim da lei, ele não é a continuação da lei de Moisés. Em Cristo a lei findou, a lei foi removida quando ele abriu aqueles dois braços na cruz do Calvário. No livro histórico de João, capítulo 19, versículo de número 30, e bradou em aramaico em alta voz, dizendo: Tetelestai, está consumado, está pago, está feito, ninguém desfaz. Cristo removeu a lei de Moisés. Vocês religiosos que estão dentro de templos religiosos, vocês estão contra Cristo. Muitos estão inocentemente porque não conhecem o Evangelho. Outros até mesmo conhecem, mas são desobedientes ao Evangelho. Estão se reunindo para ir contra Cristo. Por quê? Porque eu não sou contra a reunião. Eu não sou contra a pessoa se reunir para orar, para pregar o verdadeiro Evangelho da graça. Eu sou contra a reunião para fazer comércio e para arrancar dinheiro de pessoas pobres, doentes, sofridas, incautas, em nome de Deus. Eu sou contra o comércio. Eu sou contra vender coisas em nome de Deus. Eu sou contra essa barganha, essa trocatina, esse toma lá da cá com o nome de Deus que os intitulados pastores fazem dentro dos seus templos religiosos. Entende? Eu não sou contra os irmãos se reunir para orar, para estudar a Bíblia, para pregar o verdadeiro Evangelho. É bom estar entre pessoas, é bom se confraternizar com os irmãos, estar entre os irmãos, é bom para pregar o verdadeiro Evangelho. Eu sou contra o que os pastores, os falsos pastores, os intitulados pastores fazem dentro dos seus templos religiosos. Eles cobram dízimo, mas dízimo era a ordenança da lei de Moisés. E o dízimo da lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento. Eles cobram dízimo. Eles batizam pessoas nas águas. Eles dão para as pessoas a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. E com essas práticas, com essas praticidades, eles estão indo contra Cristo e estão levando as pessoas inocentemente a blasfemar contra Cristo. É ou não é? É. Porque dízimo era alimento. Eles cobram em dinheiro e só eles enriquecem. Só eles prosperam. Só eles compram jatinho. Só eles sustentam a curtição dos seus filhos com o dinheiro do povo. Só eles compram avião. Eles compram apartamento, compram sítio, chácara, fazenda, comem picanha, comem caviar, comem do bom do melhor. Os membros que frequentam seus templos religiosos vivem em miséria. Não têm o que comer. Muitos moram debaixo da ponte. Não têm aonde morar. Moram em uma casa de tapera. Vivem uma vida miserável financeiramente. Enquanto os intitulados pastores estão comprando um jatinho, estão comprando uma fazenda, a viúva que frequenta seu templo religioso está morrendo porque tem uma enfermidade, mas não tem 3 mil, 4 mil reais para pagar a cirurgia. Por quê? Porque eles são cruéis, eles são sem coração, não têm amor ao próximo, não têm empatia, são ladrões, salteadores, são ventres preguiçosos, são bestas ruins, são cães gulosos. Entende? São cães gulosos, porque o dízimo, meus irmãos, era alimento. Levítico capítulo 27, versículo 30, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para os judeus de origem judaica, para a nação de Israel: todos os dízimos da novidade da semente do campo, não é do banco, é do campo, pertence ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. Dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores é dinheiro ou alimento? Alimento. Na instituição dos dízimos, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para o povo de Israel: certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo.
Então, os judeus de origem judaica, eles dizimavam daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam. Todo mês? Não, senhor. Anualmente, uma vez por ano, eles davam o dízimo da novidade da semente do campo, daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam, uma vez por ano, anualmente, e não de mês em mês, como os intitulados pastores cobram aí dentro dos seus templos religiosos. No versículo 23, Deus usou o profeta Moisés e disse: e no lugar que escolheu o Senhor para ali pôr seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, que não existe mais, pois foi destruído, e quem profetizou a destruição, a queda do templo judaico de Jerusalém, foi o próprio Jesus de Nazaré. No livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 2, ele olhou para os seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, e disse: está vendo esse templo? Estais vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém com o exército romano e demoliu, destruiu o templo de Jerusalém. Cristo destruiu o templo de Jerusalém para fazer de nós templo e morada do seu Espírito. Hoje, ele mora em nosso espírito. O Pai, o Criador, ele mora em nós. Ele não habita em templo feito por mão de homem. Ele mora em nosso espírito. O nosso espírito é o templo de Deus. Quando eu falo que nós somos o templo de Deus, eu não estou me referindo ao que ele habita em nossa carne, pois a nossa carne é falha, já veio com defeito de fabricação, oriunda da queda de Adão. Quando eu falo que ele habita em nós, eu estou me referindo, eu estou falando que ele habita em nosso espírito. Ele mora em nosso espírito. No nosso espírito está impresso o DNA divino, o DNA do Pai. Entende? Então, Deuteronômio capítulo 14, versículo 23 está escrito: e no lugar que escolheu o Senhor para ali pôr seu nome, esse lugar é o templo de Jerusalém, que não existe mais, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas. Vaca é o que? Alimento. E do primogênito das tuas ovelhas, e do teu cereal, e do teu grão, e do teu azeite. Para quê? Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome de Deus todos os dias da tua vida. O dízimo era uma lei cerimonial porque tinha cerimônia entre Deus e o povo de Israel. A pergunta que não quer calar é: você é judeu? Você é de Israel? Você é israelita? Não. Então o dízimo nunca foi feito para você. O dízimo não foi para mim. O dízimo não foi feito para você. O dízimo era para a nação judaica. Era para o povo judeu de origem judaica. O dízimo foi instituído para o povo judeu, para o povo de Israel. Ainda em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus ainda usando Moisés disse: se porventura o lugar da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade da semente do campo de vocês, o que é que vocês vão fazer com esses alimentos, com esses dízimos de vocês? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E pega teus filhos, tua família, tua esposa, e vai para o templo de Jerusalém, com o dinheiro na mão. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para fazer o quê? É para dar aquele dinheiro para o intitulado pastor, para o sacerdote, para o padre? Não, senhor. Quando chegar no templo de Jerusalém com aquele dinheiro na mão, Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, Deus usou Moisés e disse assim: tu dará aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu dará aquele dinheiro por bebida forte, e por vinho, e por cereal, e por ovelhas, e por vacas, e por tudo quanto a tua alma te pedir. E depois de comprar todos esses alimentos, é para fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo.
No versículo 28 ainda está escrito, de 3 em 3 anos, tu vai recolher os dízimos que está nas tuas portas, então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para quê? Para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tua mão fizeres. Essa era a doutrina do dízimo. O livro que os intitulados pastores usam para tosquiar, para roubar em nome de Deus as pessoas que frequentam seus templos religiosos, é Malaquias. Se você chegar para um religioso, para um evangélico, para qualquer religioso, até um religioso que frequenta um templo católico religioso, e falar com ele assim, o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro, eles vão logo em Malaquias. Mas está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10 assim, trazer todos os dízimos à caixa do tesouro. E eles falam assim, o dízimo é bíblico. Por que é bíblico? Porque está na Bíblia. E de fato e de verdade, o dízimo, ele era bíblico, mas para quem? Para o povo de Israel. E o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Por quê? Porque Malaquias era um profeta do tempo de Moisés. Malaquias pregava a lei de Moisés. Malaquias, ele era um profeta do tempo de Moisés. Então, Malaquias, cujo nome quer dizer no hebraico Malachi, que significa mensageiro, ele foi um profeta do Reino do Norte, do tempo de Moisés. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo, para o povo de Israel. Para você entender uma carta, é necessário que você leia a carta do começo ao fim. Porque se você ler a carta do meio ao fim, você não vai entender nada. Você não vai saber com quem a carta está falando, para quem aquela carta foi escrita e com quem a carta estava falando. Então, em Malaquias capítulo 1 já começa escrito assim, peso da palavra do Senhor pelo ministério do profeta Malaquias para Israel. Então o livro do profeta Malaquias foi um peso do Senhor pelo ministério do profeta Malaquias para a nação de Israel, para o povo de Israel. A pergunta que não quer calar é, você é judeu? Você é de Israel? Você é israelita? Não. Então o livro de Malaquias não se aplica a você, porque nós somos gentios, e como gentios, porque a palavra gentil quer dizer no dicionário estrangeiro, todo aquele que é estrangeiro, todo aquele que não tem sangue judeu é gentio. Como nós somos gentios, a Igreja de Cristo Vidas Pessoa Gentílica não pode receber lei, porque disse Paulo quando voltou do terceiro céu, em Gálatas 3,10, que aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Os gentios já nasceram salvos, pós-cruz, debaixo da graça, sem dogmas e sem lei, debaixo da graça do Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Então entenda, Malaquias capítulo 1 já começa dizendo, peso da palavra do Senhor pelo ministério do profeta Malaquias para Israel. Então aquela carta teve um destinatário. Aquele livro, aquela carta foi escrito para o povo de Israel, para a nação de Israel. Aí Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus usando o profeta Malaquias disse assim, se eu sou pai, cadê a minha honradez, a minha honra de pai? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito de Senhor, ó sacerdotes da tribo de Levi? Vocês desprezaram o meu nome. Vocês estão oferecendo pão imundo na minha mesa. Por quê? Por quê? Porque o povo de Israel estavam levando para a caixa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, animais defeituosos, animais cegos, coxos, animais aleijados e até animais roubados, que eles roubavam nas fazendas dos seus vizinhos. E em vez dos sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem da ordem de Arão rejeitar aqueles dízimos, eles estavam recebendo e estavam oferecendo na mesa para Deus, estavam oferecendo no altar para Deus. Aí Deus usando Malaquias para repreender
os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, da ordem de Arão, Deus usou Malaquias e disse: vocês desprezaram o meu nome, porque vocês estão oferecendo um pão imundo no meu altar, pão imundo na minha mesa, por isso eu estou contra vocês, os sacerdotes. Aí, dando continuação, em Malaquias capítulo 2, Deus, usando ainda Malaquias, disse: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Então a palavra, o mandamento, foi dirigida à liderança sacerdotal. Foi para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. O mandamento não foi para o povo de Israel. O mandamento foi para os sacerdotes da tribo de Levi. E esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E, na verdade, eu já tenho amaldiçoado. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou acabar com a descendência de vocês. Eu, Deus, prometo que eu vou pegar os estercos dos animais que vocês ofereceram no meu altar e vou lançar na cara de vocês cambada. Por quê? Porque vocês desprezaram o meu nome. Então, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, eles estavam pegando os piores dízimos, alimentos, animais defeituosos e estavam oferecendo para Deus. E os melhores dízimos, eles estavam pegando e, em vez de repartir com os órfãos, com as viúvas, com os viajantes, com os forasteiros e com os levitas oriundos da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre eles, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam levando para suas casas e estavam repartindo com sua família. E Deus, usando Malaquias, disse: vocês desprezaram o meu nome. Aí, dando continuação, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas pode parar isso aqui. Conforme Malaquias capítulo 1 e conforme Malaquias capítulo 2, que eu falei para vocês aqui, quem é que estava roubando a Deus? O povo de Israel ou a liderança? Quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel ou os sacerdotes oriundos da tribo de Levi? Quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas eram os sacerdotes da tribo de Levi. E Deus ainda usa Malaquias e diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. E dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Aí no versículo 10, Deus ainda usou Malaquias e disse: trazei todos os dízimos à caixa do tesouro. Mas aonde ficava a caixa do tesouro? No templo de Jerusalém. E o único lugar que os israelitas, os judeus de origem judaica, poderiam entregar o dízimo alimento era no templo de Jerusalém. A pergunta que não quer calar é: aonde tem no Brasil um templo de Jerusalém para você entregar o dízimo? Aonde tem? Não existe. E se fosse para você entregar o dízimo, tinha que ser em alimento. E só quem poderia recolher dízimo do povo judeu de origem judaica eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Disse o apóstolo Paulo, depois que voltou do terceiro céu, pregando aos hebreus, em Hebreus capítulo 7, versículo 5, os que dentre os filhos de Levi têm um sacerdócio, ou seja, é sacerdote, tem o direito de recolher dízimo do seu povo, que é povo do povo de Israel, dos judeus de origem judaica, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. Então só quem poderia recolher dízimo alimento eram um sacerdotes oriundos da tribo de Levi. A pergunta que não quer calar é: o seu intitulado pastor, ele é sacerdote da tribo de Levi? Não, né? Então ele não pode recolher dízimo. Ele não pode recolher. Ele não pode cobrar dízimo. Por quê? Porque ele não é sacerdote oriundo da tribo de Levi. E por que ele cobra dízimo? Porque ele é canguloso, ele é mercenário e não tem temor de Deus. É por isso que ele cobra dízimo. E cobrando dízimo, ele vai contra o sacrifício de Cristo na cruz. Pegou aí?
Trazei todos os dias uma caixa do tesouro para que haja dinheiro na minha casa. Está escrito assim? Para que haja ouro, prata na minha casa. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim: trazei todos os dias uma caixa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é o quê? Alimento. Era para que não faltasse comida, para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Deus mandou quem fazer prova dele? Os brasileiros? Os franceses? Os americanos? Os africanos? Não, Senhor. Deus mandou os judeus de origem judaica, o povo de Israel, fazerem prova dele. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós, vós quem? Os judeus de origem judaica, o povo de Israel, uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Aquela bênção não é carro, não é jatinho. Aquela bênção não era apartamento, não era jatinho, não era carro, não era dinheiro na conta, não era fazer de ninguém empresário. Aquela bênção era a chuva seródia e a chuva teporã para molhar o plantio, as plantações do povo de Israel, para que tudo quanto eles plantassem, desse, nascesse, para eles continuarem levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, os dízimos alimentos para sustento dos órfãos, das viúvas e etc. No versículo 11, Deus ainda usando o profeta Malaquias disse: e por amor de vós, ó Israel, eu, Deus, prometo que vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. E os intitulados pastores, eles pegam aí essa passagem aí, olha para os filhos de Deus e ameaçam dizendo: tá vendo, se você não devolver o dízimo, não dá o dízimo, Deus não vai repreender o devorador da tua vida. O devorador vai no teu trabalho, tu vai perder teu emprego. O devorador vai na tua casa, vai rasgar teu sofá, queimar tua geladeira, queimar tua televisão, teu esposo vai separar de você, teu casamento vai ser destruído, teus filhos vão ficar nas drogas. Por quê? Porque você não está dando dinheiro para Deus. Você não está dando dízimo. Só que devorador é um inseto que come frutos da terra. Devorador não é demônio. Em Joel capítulo 1, versículo 4, Deus usando o profeta Joel, houve uma praga de gafanhoto sobre a nação de Judá e de Israel, e Deus usando o profeta Joel, disse em Joel capítulo 1, versículo 4, o que ficou do gafanhoto, o devorador comeu. O que ficou do migrador, o gafanhoto comeu. Então, devorador é um inseto que come frutos da terra. A pergunta que não quer calar é: demônio come fruto da terra? Não, demônio não come fruto da terra. Então, devorador nunca foi demônio. Devorador é um inseto que come frutos da terra. E os pastores mercenários do Brasil, eles usam esse tal devorador, que é um inseto que come fruto da terra, para amedrontar, para mexer com o psicológico das pessoas, para colocar medo, tocar o terror no povo, como assaltantes que eles são assaltantes, então eles tocam terror, são bandidos que assaltam sem pistola na mão, sem oitão, sem 38, só com isso aqui, ó, com Bíblia. Eles assaltam com Bíblia, e aí eles metem o medo no povo e dizem: se você não trouxer o dízimo, o devorador vai na tua casa. Mas os verdadeiros devoradores são eles que roubam o povo de Deus. Eles roubam tudo pela frente. E tem uns aí também que se intitula apóstolo, que cobra até 30% de dízimo. Traga os 30%, agora não é mais 10%, não, é 30%. Eles são cães gulosos, são bestas ruins, ventres preguiçosos, são mercenários, e é para cima deles, irmão. Nós temos que denunciar, temos que pregar a verdade, porque disse Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não compactueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes denunciai-a abertamente. Temos que denunciar esse sistema podre, maldito e apodrecido,
que vem há anos, há década, explorando os filhos de Deus, arrancando o dinheiro das pessoas pobres, sofridas de nosso país, é para cima deles, é preciso fazê-los calar. Disse Paulo a Tito, em Tito capítulo 1, a saber o versículo 11, olha Tito, é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam pervertendo, destruindo famílias inteiras, ensinando, pregando o que não convém por torpe ganância. Esses caras, irmão, pregam por torpe ganância. O Deus desses homens é Mamon, é o Deus do dinheiro. Eles pregam a seu bel prazer para trocar de carro todo ano, para fazer carro de aluguel, para sustentar amante, porque muitos têm até amante, e é preciso fazê-los calar, porque eles andam destruindo famílias inteiras, pregando o que não convém por dinheiro, por torpe ganância, e é para cima deles com o verdadeiro evangelho da graça de Deus, para nós darmos um basta em toda manipulação, em todo engano que os pastores e missionários vêm pregando há anos em nosso país e arrancando o dinheiro dos filhos de Deus. É para cima deles com o verdadeiro evangelho. Aleluia! O evangelho da graça chegou para acabar com essas heresias, para destruir as fortalezas do mal, para acabar com essas heresias desses satanás, desses homens que vem enganando os filhos de Deus e é para cima deles. Então, meus queridos e amados irmãos, eles usam esse tal devorador e toca o terror no povo. Você vê que tem pessoas aí que são catador de latinha, mas não deixa de dar os 10%. Existem pessoas que vendem papelão, são catadores de papelão e dão 10%. Por quê? Porque a maldita religião, os líderes religiosos, colocou na mente dessas pessoas que ele só pode ser abençoado por Deus se as pessoas derem esse falso dízimo em dinheiro mensal. Se as pessoas não derem esse falso dízimo em dinheiro mensal, Deus não vai abençoar essas pessoas e o devorador vai destruir com essas pessoas. Por quê? Porque a base da religião não é fé. A base da religião é o medo. A religião, quando não consegue te pegar pela culpa, ela te pega pela ganância. Quando ela não consegue te prender, te pegar pela ganância, ela te coloca medo, ela te pega pelo medo. E os intitulados pastores pegam os filhos de Deus é pelo medo. Se você não der os 10%, a maldição vai descer na tua vida. Você vai viver uma vida desgraçada, não vai prosperar. Você vai ficar debaixo de maldição. Mas isso é uma heresia. Isso é uma falácia. Porque sobre a tua vida não existe maldição. Sobre a minha vida não existe maldição. Na minha vida não tem maldição. Bruxaria não pega em tua vida. Inveja não pega em tua vida. Na tua vida, eleito, não tem maldição. Deus, usando o profeta Isaías, disse em Isaías capítulo 53, a saber o versículo 4, Ele verdadeiramente levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Ele levou na cruz ou não levou? Ele levou. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, usando pelo Espírito Santo, ele disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que lei? A lei de Moisés. Versículo 14, pois escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo na cruz se fez maldito por nós. Cristo na cruz, ele levou todas as nossas maldições. Então na tua vida não existe maldição. Não há maldição, não há condenação sobre a igreja gentílica. Sobre nós não há nem maldição e nem condenação, disse Paulo pregando aos romanos que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Roma. Em Romanos, irmão Reginaldo Bertoso, Romanos capítulo 8, Paulo disse assim, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se não há condenação, também não há maldição. Entende? Não existe maldição na tua vida. Vocês
Nós somos abençoados. Você é abençoado. Você é abençoada. Nós somos abençoados. Disse o apóstolo Paulo pregando para os galateios, para os gauleses, que se reunia em uma casa na Progressiva, sai da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 3, a saber, o versículo de número 9, Paulo disse: e os que são da fé são abençoados, são benditos com o crente Abraão. Disse Paulo pregando para os irmãos que passaram a transição em Efésios capítulo 1, a saber, o versículo 3, bendito o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, preste atenção, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então você é um abençoado. Você é uma abençoada. Escuta, Deus não precisa de dinheiro, não. Deus é espírito. Deus é poderoso. Deus não sente fome. Deus não precisa de dinheiro. Disse Paulo em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem precisa ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Os intitulados pastores dizem: traga a sua oferta para Deus, devolva seu dízimo para o Senhor, devolva seu dízimo para Deus. Mas Paulo disse pelo Espírito Santo que Deus não precisa ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse ou necessitasse de algo ou de alguma coisa. Deus não precisa de nada. Ele é espírito. Ele não comercializa com o homem. Ele não negocia com o homem porque ele é espírito. Deus não precisa de nada. E por que eles fazem isso? Porque eles são mercenários. Eles enganam os filhos de Deus. Eles são enganadores. Entende? Eles falam: traga seu dízimo para Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro. Qual é o número da conta de Deus? Eles dizem: seja fiel ao Senhor, traga a sua oferta. E eles são tão cansgulosos que falam assim: não traga a moeda não, traga o seu melhor para Deus. O seu melhor é nota de 50 para cima. É nota de 50, de 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 10.000. Traga o seu melhor para Deus. E eu já vi também, quando eu fazia parte do sistema religioso, pastores me ensinaram aí da Assembleia de Deus Nete, da Quadrangular, das Pentecostais por aí da vida, dizer assim: não traga a moeda não, a gente não aceita a moeda. Isso é espírito de miséria. Traga o melhor para Deus. Pega aquela melhor nota. Pega a sua melhor nota. Qual é a sua melhor nota? Nota de 50, nota de 100. E traga para Deus. Mas Deus é espírito. Deus não precisa de dinheiro. Meus amados, eu vou ser sincero para os irmãos. Esses dinheiro que os religiosos dão, dentro dos templos religiosos, são para os pastores mercenários e para pagar altos salários dos seus companheiros também ladrão, pastores mercenários. Porque eu conheço o pastor da Assembleia aí que ganha 40 mil por mês para não fazer nada. Eu conheço pastores da Assembleia que tira 60 mil por mês para não fazer nada. Dirige um culto de 2 horas de relógio, coloca um terno, uma gravata, passa o dia todo passeando no shopping com a esposa, com os filhos, pagando de gatinho, comprando isso e aquilo com o dinheiro do povo. Depois chega em casa, toma um banho, coloca um terno, uma gravata, dirige um culto de 2 horas de relógio e todo mês, chovendo, fazendo sol, cai na conta dele 40 mil. Tem uns que ganham 50 mil, até 100 mil reais, para não fazer nada. Não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. E quando chega um irmãozinho, uma irmãzinha precisando de uma cesta básica, é uma burocracia, irmão, para dar. Eles não ajudam ninguém. E quando ajuda é para se aparecer, para dar
uma satisfação do seu governo humano religioso para dizer que são bons e para dizer para o povo que o dízimo que o povo dá dentro das suas gaiolas religiosas, dos seus templos religiosos, eles pegam para ajudar as pessoas. Mas é mentira, eles são bandidos, são cães gulosos. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Dentro desses templos religiosos entra muita grana, entra muito dinheiro. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu ia numa assembleia aí, sede lá em Salvador, na Bahia, e quando eu entrava lá na tesouraria, meu irmão, tem até cofre, era abarrotado de dinheiro, de cima a baixo. De cima a baixo era abarrotado de dinheiro. Às vezes, até o intitulado pastor presidente, quando aparecia uma irmã doente, um irmão pedindo ajuda, ele pegava um papel, pegava a caneta e escrevia: dê para ele R$ 300. Mas quando o irmão chegava dentro da tesouraria para pegar com um tesoureiro, o infeliz do tesoureiro chegava lá, pegava só 50 conto, dava para o irmão, dava para a irmã. E antes desses 50 conto fazia tanta pergunta: você toma ceia aonde, hein? Você está firme mesmo? Você congrega aonde? Quem é seu pastor? Você mora em que bairro? Assina aqui, me dê sua identidade. Desgraçado, irmãos. Pedi a identidade do povo, parecendo até polícia, esse bandido, um arranca de ladrão. Me dê sua identidade aí. Pedi para o irmão anotar seu nome completo, para dar uma miséria de R$ 50 para um irmão, para uma irmã que estava passando necessidade, com aluguel atrasado, para pagar uma água, pagar um recibo de luz, comprar comida para comer, enquanto esses cães gulosos, eles comem do bom e do melhor, rasgam dinheiro, entendeu? Tudo isso nas custas de aposentado, aposentada, de órfão, de viúva, de necessitado, de catador de latinha. Esses caras, irmãos, são cães gulosos. Só estão interessados mesmo em gozar do dinheiro do povo. Só estão interessados mesmo em gozar do apartamento do povo, do emprego do povo. Eles não têm pena de ninguém, também não ajudam ninguém. Quando ajuda é para se aparecer. É para dizer que está fazendo alguma coisa. Tiram foto, eles filmam, eles expõem a pessoa ao ridículo. Tantas das vezes que eu já preguei dentro de templo religioso, chegava o irmão e dizia: meu gás acabou, pastor. Eu estou sem gás em casa. Hoje eu não almocei, não tomei café da manhã. Estou precisando de uma força, de uma ajuda. E ele, para se aparecer: espera aí, antes de acabar o culto eu vou pedir uma ajuda para o povo. E aí o que acontece? O intitulado lá, pastor, antes de pedir ajuda para o irmão, ele tirava primeiro a oferta do templo religioso dele. Ele tirava primeiro o grosso. E aí pedia para o povo fazer aquele negócio todo: Deus vai te dar 100 vezes mais, traga a sua maior oferta, traga seu dízimo. Ele rapava o povo todo, arrancava tudo do povo. Só deixava o povo com as moedinhas. Aí antes de terminar o culto, ele chamava o irmão na frente lá, dos seus púlpitos genéricos, altares genéricos, e aí expunha o irmão: aqui é o irmão João, aqui é a irmã Maria, veio me pedir uma ajuda aqui, irmãos, que diz que não almoçou hoje, que está sem um gás, coisa e tal. Vamos tirar uma oferta aqui para comprar o gás do irmão João. Depois que ele já rapou o povo todo, o povo colocava uma moedinha lá, 50 centavos, R$ 1, porque o cão guloso já arrancou tudo do povo, já arrancou o grosso para o seu cofre religioso. E para o irmãozinho necessitado que estava passando necessidade, sem gás em casa e com fome, ele pediu oferta para o povo colocava uma moedinha, que às vezes não dava nem para comprar o gás. E aí no final do culto, quando terminava lá o culto, o que acontece? Em vez dele completar o dinheiro para o irmão comprar comida e comprar o gás, o que é que eles faziam? Pegava aquela ofertinha que o povo deu, 30, 40 conto, dava na mão do irmão, e ainda dizia: ó, fique firme, venha para os cultos aqui, e vamos orar a Deus, para Deus abrir a porta de emprego para o irmão dar o dízimo aqui, viu? Seja fiel. Desgraçados, raça de víboras, hipócrita. Entende, irmão? Eu já estou por aqui com esse sistema religioso. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou continuar desmascarando esse sistema. Enquanto Deus, irmão Reginaldo Pertoso, me der vida e saúde, eu vou continuar combatendo o sistema religioso, irmão Júlio Lima, porque o povo precisa descobrir essas verdades.
Um dia desse o irmão estava dizendo para mim, você fica aí denunciando o sistema, pregando a verdade. Não precisa pregar não, rapaz. O povo já sabe nada, rapaz. Eu trabalho aqui, aonde eu trabalho aqui, eu trabalho com venda, mexo com vendas. Eu chego aí, prego para o povo sobre o dízimo, informo para o povo que o dízimo era alimento. Tem pessoas que me agradecem e falam assim, irmão, eu nunca sabia que o dízimo era alimento. Eu nunca sabia que o dízimo era a ordenança da lei de Moisés. Eu sou dizimista há mais de 20 anos. E aí vem um irmão dizer para mim, não precisa você pregar não, tem que pregar sim. Temos que levar essa notícia para frente. Os cães gulosos não querem que essa informação chegue no povo. Mas essa informação está chegando no povo. E o povo está deixando de frequentar esses cativeiros religiosos. Os cães gulosos aí estão desesperados porque seus cofres estão ficando vazios. E do norte ao sul, ao oeste, o sudoeste, agora é graça, meu irmão. A graça de Deus nos basta. O evangelho da graça não é de homens. O evangelho da graça não é uma religião. O evangelho da graça é uma revelação que Cristo ressuscitado revelou para o apóstolo Paulo lá no paraíso, no terceiro céu. E é graça, meu irmão. É graça. Chega de engano. Chega de religião. É graça. Esse evangelho não traz dinheiro, mas traz paz no espírito. O evangelho da graça não nos dá fama, não nos faz rico, não nos faz estar com a foto estampada nos cartazes, mas nos dá alegria e paz no espírito. O evangelho da graça não traz dinheiro para nós, mas o evangelho da graça é um evangelho poderoso, aleluia, e nos traz paz com o Criador. Escuta, quando eu fazia parte do sistema religioso, eu tinha aplauso, eu tinha título de pastor dentro do sistema religioso. Quando eu fazia parte do sistema religioso, a minha foto andava estampada nos cartazes da religião. Sempre eu estava pregando em uma campanha, sempre eu estava pregando em um congresso, sempre eu estava pregando numa conferência, em uma vigia, com alguns pregadores de nome e de renome que faz parte do sistema religioso. Só que, no dia que eu tive um encontro com Cristo ressuscitado no meu Damasco, no meu caminho de Damasco, eu não resisti a essas verdades quando chegou até a mim, irmão. Eu até tentei resistir, mas não consegui resistir, me dobrei a essas verdades do Cristo ressuscitado. E hoje eu digo que pastor é Cristo, poderoso é Deus, grande é Deus. O nome que tem que ser exaltado nessa nação, glorificado, não é o meu nome, é o nome do Cristo ressuscitado, é o nome do Todo-Poderoso, do cabeça da igreja, glória. O nome que tem que estar sempre sendo mencionado e exaltado é o nome do Cristo ressuscitado e não o meu nome. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eles não me aceitavam lá dentro, a liderança, porque sempre eu combati o sistema. Eu pregava nos templos religiosos e denunciava. Tem pastor comprando avião com o dinheiro da igreja. Tem pastor ficando rico com o dinheiro do povo, comprando um jatinho, comprando apartamento, comprando um sítio. E muitos deles, quando eu me ligava para pregar no congresso, me diziam, eu vou te dar uma oferta de R$ 400. E eu, como vivia naquela ambiência, como eu fazia parte do sistema religioso, eu até aceitava aquela oferta, mas quando eu chegava para pregar no congresso, que eu abria Isaías 56:11 e dizia, os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos, e denunciava essa quadrilha, a oferta diminuía. Muitos não me davam nem a oferta, muitos olhavam para mim e diziam, você vai para casa com teu filho, com tua esposa, andando, desgraçado. Você vai para casa a pé. Muitos faziam, botavam a base para querer me dar murro, para querer me dar empurrão. Eu já preguei em templo religioso, de eu denunciar essa quadrilha, terminar o culto, o tocador, o intitulado pastor e outros vêm em cima de mim para me bater, e eu ter que orar em espírito para o Pai me guardar, para eles não tocar o dedo em mim, o Pai me guardou. Já preguei em cidade, deles não me dar nem a oferta que me prometeu, não me darem nada, e eu ter que orar em espírito e pedir a Deus uma porta, e o Pai abrir uma porta para mim ir embora. Porque esses caras não valem nada, irmão, são uma quadrilha de ladrões,
ratos de tesouraria, ratos de púlpito, que estão aí mesmo para enganar o povo, porque pastor só Cristo, pastor só Cristo. Ele mesmo disse no livro histórico de João, capítulo de número 10, e o versículo 8, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O problema é que tem pessoas que estão chamando de ungido a quem Jesus chamou de ladrão. Eles são ladrões e salteadores. Eu preguei em Curitiba, chegando em um tempo da Assembleia em Curitiba, olhei para um titular do pastor e falei, o senhor é mercenário. Tudo que você tem é usando o nome santo de Deus. Ele mandou 4 intitulados obreiros dele lá me pegar pelo braço e me jogar para fora do templo. Me expulsaram para fora do templo. E eu saí para fora do templo porque a palavra do Cristo cumpriu na minha vida. Porque ele já tinha dito para os seus 2 discípulos lá em João capítulo 16, versículo 2, vocês serão expulsos das sinagogas dos templos por causa do meu nome. E eu fui expulso porque eu denunciei, porque eu falei a verdade. Mas Deus sempre cuidou de mim, da minha esposa, da minha família, do meu filho. Eu já preguei em templo religioso e por eu denunciar os cães gulosos, os mercenários, eu saí de lá sem R$1 no bolso. Sem R$1. Mas Deus levantou uma irmã que estava ouvindo eu pregar e falou, irmão, eu senti a presença de Deus, o senhor pregando, o senhor tem número de conta? Eu falei, tenho, minha irmã, me dê o número da sua conta, amanhã no primeiro horário eu vou colocar uma oferta para o irmão. Quando eu fui lá tinha R$400 na minha conta. Quem é que faz isso? O pai. O pai cuida quando você é sincero, o pai cuida quando você prega a verdade, o pai cuida quando você não se corrompe. Já preguei em determinados lugares, sem dinheiro, sem R$1 no bolso, o intitulado pastor me prometeu R$400 de oferta, ainda prometeu pagar o Uber para ir para votar, porque eu denunciei, falei que os pastores estão comprando avião com dinheiro do povo, ele fechou a mão, não me deu nada. E o que aconteceu? Deus levantou o irmão, me deu ajuda, me deu oferta, pagou minha passagem. Irmão, Deus cuida de quem prega a verdade. Deus cuida de quem prega a verdade. Vocês continuem pregando a verdade. Irmão Júlio Lima continua denunciando o sistema. Doa a quem doer. Não deixa nada te intimidar, porque o Pai é contigo. O Pai mora dentro de ti. Ele habita no teu espírito. Maior é quem está conosco. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Irmão Reginaldo Bertoso continua pregando a verdade. Doa. Deixa quem te chamar de louco, de doido, né? O povo está me chamando aí. O povo aí na Bahia está me chamando de louco, de doido. Por quê? Porque para eles, para o religioso, eu sou doido. Por que eu sou doido? Porque eu abri mão do meu cargo de pastor na religião. Eu tenho até as credenciais aqui ainda de evangelista e pastor, que eu deixei guardado quando eu fazia parte do sistema religioso. Eu abri mão desses cargos, desses títulos, só para seguir o Cristo ressuscitado. Para eles eu sou doido. Eu abri mão de estar pregando nos grandes congressos dos templos religiosos para 5.000, 10.000, 30.000 pessoas para viver o evangelho da simplicidade. Então para eles eu sou doido. E foi o próprio pai que me tirou para fora, porque já estava vendo a hora desses caras querer fazer uma perversidade comigo dentro desses templos. Porque eu vou ser sincero para os irmãos, os pastores mercenários não aceitam quem prega a verdade dentro dos templos. Se o cara pregar mentira, ele é aplaudido. Se o cara pregar falsa teologia da prosperidade, ele é aplaudido. Mas se o cara pregar, meu irmão, a verdade do evangelho, é perseguido. E se brincar, esses caras mandam até matar e faz até uma perversidade. Eu fui pregar em São Paulo no templo da Assembleia de Deus. Cheguei lá no templo da Assembleia de Deus Dete, porque de Deus não tem nada. No templo da Assembleia de Deus Dete, eu estava pregando. E aí, no meio da mensagem, olhei para o título do pastor e bradei: larga de cobrar dízimo, rapaz. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Naquele dia, irmão, que eu preguei essa mensagem, quando terminou o culto, ele botou a base para vir em cima de mim, chamou outro para vir em cima de mim, mandou mais outro lá vir em cima de mim. Uma irmã tomou a frente,
tomou a frente e falou: você está doido, você vai escandalizar. Foi uma gritaria dentro do templo, me chamando de Exu, de Satanás, de demônio, uma gritaria. Daquele dia para cá, nunca mais eu preguei dentro de templo religioso. O Pai me tirou para fora. Por que o Pai me tirou para fora? Porque eu sou a igreja do Pai. Você é a igreja do Pai. Nós somos a igreja do Pai. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora. É para sair para fora do curral da religião. Não é para ficar lá dentro. O meu tempo chegou lá dentro, denunciei, preguei a verdade. Eles não aceitaram. E eles não aceitam, eles não suportam a palavra da verdade. Mas eu estou continuando pregando a verdade. E agora eu estou pregando mais do que nunca, porque eu estou trabalhando. Quando eu tenho uma oportunidade, eu falo do Evangelho da Graça para uma pessoa. Aqui mesmo na cidade onde eu moro, no estado, tem diversas pessoas que eram religiosos, que davam dízimo, que depois que eu comecei a pregar a graça para eles, o Evangelho da Graça, deixaram de dar dízimo. Muitos não querem conta mais com o templo religioso. E nós estamos agora só pregando o Evangelho da Graça. Mando mensagem para eles no WhatsApp. Outros por aí também que eu estou pregando. O Evangelho está fluindo, irmão. O Evangelho está correndo. A palavra da verdade está correndo. Várias pessoas estão deixando de dar dízimo, de frequentar templo religioso. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Eu vou mandar um recado aqui para esses pastores mercenários aí do Brasil, da Assembleia de Deus Net, das pentecostais, das batistas aí que me conhecem. Eu quero dizer para os senhores que eu vou continuar denunciando vocês. Eu vou continuar pregando a verdade. Se eu não vou fisicamente nos tempos de vocês, porque eu sei que vocês são pilantra, vocês são safados e vocês vão querer armar para mim, né? Os religiosos lá, os líderes, mataram Jesus Cristo, imagine eu, né? Eu não vou aí fisicamente, mas meus vídeos estão chegando no celular dos membros que frequentam os templos de vocês. Eu não vou aí fisicamente, mas a mensagem está ecoando, a voz do Pai está ecoando, o Pai está falando. Eu não vou aí fisicamente nos templos religiosos de vocês, mas um vídeo meu está chegando no celular dos membros de vocês. E os membros de vocês estão descobrindo a verdade, estão aprendendo o Evangelho, e estão deixando de dar dízimo, de frequentar os templos de vocês, e vocês estão desesperados. E eu vou falar algo para vocês. Daqui a 4 anos, esses templos religiosos de vocês vão ter que fechar as portas, porque vocês não vão ter mais dizimistas fiéis. Vocês não vão ter mais ninguém para puxar uma oferta de 3 mil, 5 mil e dar para vocês. Vocês não vão ter mais ninguém aí para dar dízimo, porque o Evangelho, meu irmão, da graça está nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Então vocês vão ter que caçar um trabalho, cambada. Vocês vão ter que trabalhar, vender picolé na praia, vender pipoca, vender salgadinho, porque o dinheiro de vocês vão acabar. Deus vai acabar com essa palhaçada, essas empresas de vocês vão fechar e vai ser graça em todos os lugares do mundo. É graça, meu irmão. O Evangelho chegou para mudar e para ficar. É graça de Deus, a graça de Deus nos basta. Então, temos que continuar pregando essas verdades. Existe irmão aí que não dá cara a bater nem a pau. Quando você fala, faz uma live pregando a verdade. Não faço não, porque tenho família. Não faço não por causa dos meus filhos. Não faço não, porque eu tenho medo desses caras virem aqui na minha porta e me dar tiro. Mas não precisa ter medo. Maior é quem te colocou de pé para pregar essas verdades. Quem me colocou de pé para pregar essas verdades foi o poderoso, foi o cabeça da igreja. E quem me colocou de pé para pregar a verdade, ele não me derruba. Ele não me derruba. Pode armar, mas ele sempre me dá livramento, ele não me derruba. Não precisa esses cães gulosos aí querer armar para mim, não. Se for o tempo de eu ir para o céu, do meu espírito voltar para o Pai, uma picada de formiga me mata e eu vou para o céu. O meu espírito volta para o Pai. Quando chegar meu tempo, quando chegar a minha hora, uma formiga pode me morder e pode me matar e eu voltar para o Pai, meu espírito voltar para Deus.
Mas se não chegou minha hora ainda, se não for minha hora, vocês podem vir com um exército em cima de mim. Aquele que me colocou de pé para pregar a verdade, ele não me derruba, porque ele é poderoso, ele é todo poderoso. Vocês não vão me calar. Eu vou continuar denunciando vocês, esse sistema maldito religioso. Eu vou continuar pregando a verdade. Eu quero dizer para os irmãos que a minha luta não é pessoal. Eu não tenho raiva de intitulado pastor nenhum, seja ele quem for. A minha luta não é pessoal. A minha luta é doutrinal. A minha luta é no âmbito doutrinal. É impossível você, irmão Júlio Lima, irmão Reginaldo, os irmãos que estão aí nessa live, é impossível você falar do Evangelho da Graça sem denunciar o sistema. Porque graça é um ministério também de denúncia. Porque se você for abrir a Bíblia, o Evangelho e falar contra o dízimo, você vai ter que falar contra os cães gulosos. Ou de um jeito, ou de outro, porque graça é um ministério de denúncia. Não tenham medo, aquele que colocou vocês de pé, ele não derruba vocês. O Pai está conosco. Glória ao Cristo ressuscitado. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é poderoso. Ele está conosco. Vamos continuar combatendo o bom combate e denunciando o sistema religioso. As pessoas estão despertando, as pessoas estão acordando. Depois da internet, ninguém está mais enganado. Depois da internet, o povo está despertando, o povo está acordando. Mas mesmo com o coronavírus que Deus permitiu, esses cães golosos continuam roubando o povo. Agora estão aí esses tais intitulados profetas do Facebook fazendo live aí, mandando o povo colocar Pix. Mande Pix de 1.000, Pix de 100, Pix de 50, de 200, e o povo sem conhecimento de Bíblia. E alguns têm até conhecimento, mas são interesseiros, querem barganhar com Deus, mas Deus não barganha com ninguém. Está mandando um Pix achando que a sua vida financeira vai mudar. Vai não, filho. Não vai não. Vai piorar, porque vocês fazendo isso, vocês estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. E vocês estão vivendo ilusões. Não é o evangelho que vocês estão vivendo. Vocês estão atrás de vento. As pessoas estão vendendo para vocês falsas profecias, falsas mensagens, ilusões, e vocês estão pagando, vocês estão comprando. Mesmo com coronavírus, os cães golosos não criaram o temor de Deus. Respeito a Deus. Porque o coronavírus foi o Criador que permitiu. Não cai a folha da árvore se não for permissão de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 45, versículo 7, que Deus criou o bem e Deus criou o mal. Deus criou as trevas e Deus criou a luz. Até o mal foi criado por Deus. Então foi o Criador que permitiu o coronavírus. E eu já pregava sobre isso desde 2017. Tem vídeo meu no YouTube aí que eu pregava nos tempos e dizia: o juízo de Deus vai vir sobre a nação brasileira. O juízo do Pai vai vir sobre os pastores mercenários. Deus vai começar a matar pastor ladrão no Brasil, pastor mercenário. O coronavírus dizimou, matou diversos pastores aí ricos, intitulados pastores, apóstolos, bispo, milionários, ricos, morreram de coronavírus. Então, mesmo com coronavírus, esses cães golosos não tomaram vergonha na cara e continuam roubando o povo. Entende? Eles continuam tomando dinheiro do povo, continuam fazendo live, mandando o povo depositar dízimo na conta deles, mandando o povo levar dízimo. Entende? Sendo que o dízimo era alimento. Eles não criaram temor. Entende? E eu vou ser sincero para os irmãos, as pessoas estão dizendo aí que o vírus acabou, mas o coronavírus é o juízo de Deus sobre o Brasil e o mundo. As pessoas vão ter que aprender a conviver com esse vírus, porque esse vírus não acabou. O Pai está no controle de tudo, foi Ele que permitiu e não vai sair da terra, não vai sair, porque coisas piores do que o coronavírus virá pela frente. Coisas piores do que o coronavírus virá pela frente, porque esse povo continua na rebeldia, continua dentro de templo indo contra o sacrifício de Cristo.
continua proibindo aquilo que Cristo nunca proibiu e mandando o povo fazer aquilo que Cristo nunca mandou fazer. Entende? Coisas piores virão pela frente, porque o Pai quer conserto. O Pai quer conserto. Ele quer que vocês, ó intitulados pastores, deixe a mentira e fale a verdade. Deixe de pregar heresia, vender heresia e pregue a verdade do Evangelho. Eu já disse para os irmãos aqui, volto a repetir, eu não sou contra os irmãos se reunir para pregar o verdadeiro Evangelho e para orar. Eu sou contra você se reunir nesses templos onde se prega Moisés, aonde se prega as ordenanças da lei de Moisés para ir contra o sacrifício de Cristo. É o que os religiosos estão aí, todos contra o sacrifício de Cristo. A reunião deles é para ir contra o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que eles estão debaixo de uma disciplina do Pai. Você vê aí religioso, sobe monte, desce monte, casamento destruído. A mulher traindo, filho nas drogas, sobe monte, desce monte, marido na mão da amante. Claro, está indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Eles querem o quê? Bênção? Não tem bênção não. Estão fazendo aquilo que Cristo aboliu no madeiro, lá na cruz do Calvário, praticando as ordenanças da lei de Moisés. É por isso que você vê aí os religiosos, os crentes, debaixo de uma disciplina, debaixo de um castigo do Pai, ora, e não tem resposta. Participa de campanha, dá o dinheiro, compra heresia, compra mentira e a vida não muda. Participa de culto de libertação que nunca libertou e não liberta ninguém, porque Cristo na cruz, ele já libertou as vidas. Disse Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Cristo nos libertou, nos transportou, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele libertou as vidas na cruz. Os religiosos aí, os crentes, ora, e a filha continua na prostituição. Ora, e o marido continua na mão da amante. Ora, e nunca é curada. Está indo contra o sacrifício de Cristo, estão debaixo de uma disciplina. Só que dentro dessa Babilônia aí religiosa tem pessoas de Deus, tem gente boa, tem pessoas honestas, pessoas que têm caráter, pessoas do Pai. Só que tem uma mensagem de Deus para você, que está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, está escrito: sai dela, povo meu. Você que é sincero, você que gosta das coisas certas, você que tem zelo, você que tem respeito por Deus, temor a Deus, sai de dentro dessas Babilônias religiosas. Sai de dentro desses templos religiosos onde se prega Moisés, se prega a lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz. Sai daí, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que vocês não incorram nas suas pragas, porque o juízo do Pai virá sobre o sistema religioso. O tetelestai de Cristo na cruz, o está consumado, não está incluído. Isso que esses intitulados pastores fazem com o povo, não. Não cobre esses erros desses camaradas, não. Essa roubalheira desses camaradas, não. O tetelestai, o está consumado na cruz, não está incluso esse erro, essa roubalheira dos intitulados pastores, não. Eles vão pagar caro diante do Pai. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não deixa se escarnecer, aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Aquele que semear na sua carne, da carne ceifará destruição, e aquele que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, meus amados, o que esses caras estão plantando, eles vão colher. Oséias capítulo de número 8, versículo 7, o profeta Oséias profetizou na antiga aliança, no antigo pacto: aquele que semeia vento, colhe tempestade. Eles vão pagar caro diante do Pai.
Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, mas eles vão pagar um preço. E não é no outro lado, não. Eles vão pagar aqui mesmo para todo mundo ver. O que eles plantam, o que eles estão plantando, eles vão colher aqui mesmo, eles vão ceifar aqui mesmo. Essa roubalheira, essas mentiras com o nome de Deus, porque é muita coragem de um cidadão olhar para a igreja de Cristo, ouvir das pessoas e cobrar o falso dízimo em nome de Deus. Mandar o povo participar de fogueira bamba, de uma fogueira fictícia, e dar o seu carro, dar o seu tudo na fogueira bamba, numa fogueira fictícia. Isso não é evangelho, isso é macumbogéia, isso é feitiçaria. É muita coragem desses caras pegar texto da Bíblia isolado para fazer campanha, como a campanha de Isaac, e ele se baseia na passagem de Abraão em Gênesis capítulo 22, que Deus mandou oferecer seu filho Isaac como um sacrifício lá no Monte Moriá, mas a Bíblia diz que Abraão foi até o Monte Moriá, mas não ofereceu Isaac. Ele voltou para casa com seu Isaac, e os intitulados pastores aí, e bispo, e até apóstolo, estão fazendo a campanha de Isaac e mandando o povo dar seu tudo, deixar seu Isaac no altar, nesses púlpitos genéricos deles da mentira, e o povo sem conhecimento, com o véu de Moisés, o tapa-olho nos seus olhos, no seu entendimento, pegam todo o seu dinheiro, deixa seu Isaac nesses púlpitos aí genéricos, 5 mil, 10 mil, faz 15 mil, 30 mil, dão um cheque para eles, e sabe o que eles fazem com o Isaac do povo? Eles compram casa, compram jatinho, compram apartamento, compram sítio, compram fazenda, e continuam aí prendendo o povo dentro das suas gaiolas religiosas, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, venha para a igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando é uma das astúcias, das estratégias que os pastores mencionaram usam para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos. Porque eles dizem: Jesus está voltando, e eles continuam roubando o povo. Eles pregam: Jesus está voltando, mas eles estão comprando um sítio, estão comprando chácara, estão comprando apartamento, estão comprando fazenda. Se Jesus está voltando como eles pregam, não era para eles estar fazendo diferente, não era para eles procurar ajudar o órfão, a viúva, o viajante, o forasteiro, se arrepender da sobra da carne, se arrepender da sua roubalheira. Não era para eles pegar suas fazendas, seus aviões, vender tudo e doar para os pobres? Porque Jesus está voltando? Mas não, o que é que eles fazem? Eles pregam dizendo: Jesus está voltando, mas a cada dia estão construindo impérios, catedrais. Porque quanto mais eles abrem catedrais, melhor ainda para juntar pessoas para dar dinheiro para eles. Eu fui num templo religioso em Curitiba, menino. Quando eu fazia parte do sistema religioso, pela manhã eu fui num templo religioso em Curitiba. Os intitulados pastores lá tiraram uma sacola de dinheiro de manhã. Tiraram a primeira oferta, o povo colocou uma sacola de dinheiro. Pá, pá. Dentro daquele coador que eles usam no templo religioso, que eles chamam de salvo, aquele coador para colocar dinheiro lá dentro. Eles tiraram 4 ofertas, mas foi dinheiro, meu irmão, até dizer chega. Depois que eles tiraram 4 ofertas, eles ainda falaram assim: agora você vai fazer um sacrifício de fé. Traga seu tudo. E ele com aquelas maquininhas na mão, o povo igual um besta indo lá na frente, passando o cartão, digitando a senha do ano 1000, 2000, 500 reais, 600, 700, 100, 50, 200. E quando um membro que frequenta esses templos religiosos chega nesses caras aí e pede uma cesta básica, que eles falam: tem não, irmão. A gente não tem não. A chamada erradamente igreja que eles chamam, eles falam assim: está em construção. O templo aqui está em construção. Os irmãos sabem como é que é. A gente tem que ter dinheiro em caixa
para comprar cimento, para pagar os pedreiros. Desgraçado, miserável, mentiroso, que pagar pedreiro o quê? Os pedreiros são os membros mesmo que trabalham de graça para esses bandidos aí, para construir império para eles continuar roubando o povo. Ah, irmão, o dinheiro aqui é para pagar o aluguel. Mentira, irmão. Conversa fiada. O dinheiro que o povo dá está tudo nas contas deles, guardadinho lá. E só eles enriquecem a cada dia. O povo geme, o povo chora, o povo sofre. Chega de engano em nosso Brasil. Chega de engano em nosso país. Graça e paz para todos e até a próxima live. Amém, meus irmãos? Em vez de você aí, religioso, religiosa, dar esse falso dízimo em dinheiro mensal para enriquecer esses pilantras da fé, esses mercadores da fé, os pastores mercenários, pega aí esse dinheiro, pega aí esse falso dízimo que você tem dentro desses tempos religiosos e transforma em cesta básica e dá para os necessitados. Pega esse dinheiro aí e ajuda teu vizinho, ajuda um irmão em Cristo que está sem gás em casa para comprar o gás dele. Ajuda o irmão em Cristo que está passando fome e necessidade. Em vez de você pegar teu dinheiro suado, que você dá um pautão debaixo de chuva e sol, para dar para esses canos gulosos, para esses mercenários, pega esse dinheiro suado aí, doa para um irmão, para uma irmã, ajuda teu pai, ajuda tua mãe, ajuda teus filhos, ajuda tua família, ajuda tua esposa. E manda esses pastores mercenários aí arrumarem trabalho, esses canos gulosos trabalharem, rapaz. O único dogma que Jesus deu para a gente seguir foi o que ele disse no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27, que o primeiro mandamento é amar o seu teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não pediu culto, ele pediu para a gente nos amar. Então ajuda teu próximo, ajuda o mendigo, o morador de rua. Tem pessoas que falam assim, os religiosos principalmente, eu não pego o meu dinheiro, dou para um morador de rua, para um mendigo, porque é para usar droga. Mas para um intitulado pastor, não conta duas vezes, abre a carteira, dá tudo, toma. Porque para alguns religiosos, se o cara é pastor, o cara é santo. É como se fosse Deus na terra. Entendeu? Para um mendigo, ele não dá nem um copo com água às vezes. Mas para o intitulado pastor, dá todo o seu dinheiro. Aí eles falam, eu não vou dar dinheiro para o mendigo para ele comprar droga. E você sabe que tem o cão guloso do teu pastor, ele faz com o dinheiro que tu dá dentro do templo? Você faz com que esses... Você sabe o que esses intitulados pastores fazem com o teu dinheiro suado dentro desses templos? Se você não sabe, fique sabendo agora. Eles pegam o teu dinheiro para construir império para eles e para a casa deles, para a família deles. E ele pega esse dinheiro que vocês dão dentro dos templos para pagar alto salário de outros pastores e mercenários. A uns eles pagam 15 mil, a outros pagam 30 mil, a outros pagam 50 mil, a outros pagam 100 mil, a outros pagam até 200 mil. Esses caras, irmãos, são cães gulosos. Então ajuda o pequenininho do Pai. É esse o evangelho verdadeiro. É repartir o pão com o nosso irmão. É repartir o que o Pai tem nos dado com o nosso próximo. E foi isso que Jesus de Nazaré deixou bem claro, né? Mateus escreveu, e Mateus, ele disse lá em Mateus capítulo 25, versículo 35, ele disse que quando o Filho do Homem viesse sobre as nuvens, com grande poder e grande glória, ele ia separar as ovelhas dos bodes, a ovelha para a direita e os bodes para a esquerda. E ele olhar para as ovelhas, né, para seus filhos, e dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino ao qual ele está preparado antes da fundação do mundo. Mas por que, Jesus? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava enfermo e vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava na prisão e vocês foram me ver, me visitar. Então, os justos
perguntarão para ele: Senhor, quando foi que a gente vimos com fome, ou com sede, ou com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Então o Senhor vai lhe dizer: em verdade vos digo que tudo quanto vocês fizerem a um dos pequeninos que crê em mim, vocês estão fazendo para mim. E ele vai olhar para aqueles que estão à esquerda, os bodes que são, até os religiosos que não têm amor, e vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por que, Jesus? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me hospedaram. Então, Mateus escreveu ali: quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens. A expressão sobre as nuvens quer dizer com juízo. Com juízo. Sobre as nuvens não é literal, sobre as nuvens do céu. Sobre as nuvens ali é com juízo. E ele já veio com juízo sobre os judeus de judaica no ano 70 depois de Cristo. Ele veio sobre as nuvens, julgou Israel, fez juízo e voltou para o Pai. E quando ele viesse com juízo sobre os judeus de origem judaica, sobre Israel, ele ia jogar para a direita os justos e para a esquerda os bodes, e ia dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino a qual vos está preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. E ele ia olhar para os bodes que estavam à esquerda e dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por que, Jesus? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Então, meus irmãos, o evangelho é esse: é atender os necessitados, é amar o próximo como a ti mesmo. Como eu disse para vocês, eu não tenho raiva dos intitulados pastores, eu amo eles em Cristo. Eu sou contra as falsas doutrinas que eles pregam. Eu sou contra a roubalheira deles em nome do Pai, em nome de Deus. Pessoalmente, eu não tenho nada contra eles. Se eu ver um intitulado pastor precisando de um pão, de uma água, ou então se eu estiver na rua trabalhando, ver um intitulado pastor se sentir mal, eu pego ele, abraço, dou o remédio, levo para o hospital, se preciso for, compro o remédio, levo para o médico, entendeu? Porque nós somos irmãos, queira que não queira. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos nos amar a cada dia, vamos nos esforçar para amar o nosso próximo. Porque enquanto você tem um prato de comida gostoso para comer, tem irmão que não comeu nada ainda hoje, espalhado aí pelo mundo aí fora, pelo Brasil. Enquanto eu já tomei café hoje, graças a Deus, um bom café, já jantei com minha família, existem famílias que não comeu nada hoje. E mesmo assim estão agradecendo ao Pai. Enquanto você tem uma camisa para vestir, existem pessoas que só têm uma camisa. E mesmo assim, velha e rasgada. Então vamos ajudar o nosso próximo. Vamos repartir o pão com o nosso próximo, com o nosso irmão. Amém? Graça e paz. Compartilhe essa live para que essa mensagem alcance pessoas e para que as pessoas ouçam o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Meus amados e queridos irmãos, Deus em Cristo continue vos abençoando, pois vocês já são abençoados, e até a próxima live. Irmão Reginaldo Bertoso, que Deus em Cristo continue te abençoando e abençoando toda a tua família em Cristo Jesus. Irmão Júlio Lima, Deus continue te abençoando ricamente como tem te abençoado. Continua aí firme, pregando o evangelho em nome de Cristo. Eu quero mandar também aí um alô para todos os meus inscritos no YouTube, para todos os irmãos também aqui pelo Facebook, a irmã Priprim, irmão Paulino Francisco, que também está nos assistindo. Que Deus em Cristo continue te abençoando. A todos os irmãos, o irmão Elisoel também, graça e paz, que o Pai continue te abençoando, pois o irmão já é abençoado. Compartilhe essa live para que alcance as pessoas e para que muitos irmãos nossos evangélicos que estão aí presos
no sistema religioso se libertem e saia para fora e vive em perfeita vitória, tranquilo, seguro e sem temor do mal. Amém.